Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Usiminas, em que serão resultados do segundo trimestre de 2020. Passo agora a palavra ao senhor Sérgio Leite. Muito obrigado, bom dia a todos. Muito obrigado pela presença na teleconferência de resultados da Usiminas. Nós estamos hoje nos dirigindo a vocês num cenário muito diferente daquele que o fizemos em maio, ao divulgarmos os resultados do primeiro trimestre, no auge da pandemia. Nós hoje aqui na Usiminas estamos confiantes no que está por vir. A pandemia continua, mas nós estamos agora numa perspectiva de retomada do crescimento. Os indicadores no mercado, os posicionamentos dos diversos agentes econômicos têm sido muito positivos para que se crie para o segundo semestre um cenário positivo. E nós, na Usiminas, estamos confiantes nesse cenário. Nós hoje, inclusive, comunicamos aos senhores, e o fizemos com muita satisfação, a retomada da nossa operação do Alto Forno número 1 de Ipatinga, da Cearia número 1 de Ipatinga. Estamos retomando também as operações na unidade de Cubatão. Estamos também aumentando o nosso guidance de investimentos em função da situação saudável da empresa. Enfim, nós estamos adentrando o terceiro trimestre, segundo semestre, num cenário bem diferente daquele que nós vivenciamos no segundo trimestre. No segundo trimestre, a pandemia foi para nós um momento de muita reflexão e de muita ação. Trabalhamos intensamente nesse período, no sentido de minimizar os efeitos que nós tivemos graves com relação à pandemia na atividade econômica do país e, acima de tudo, preparar a Usiminas para o momento em que a retomada viesse, que é exatamente esse momento que nós estamos vivendo. Como é do conhecimento de vocês, fizemos uma reestruturação da Usiminas Mecânica, concentrando os negócios dessa empresa no atendimento e execução de serviços, montagem nas 4 empresas da Usiminas, um dos focos da Usiminas Mecânica que dava resultado. Aprovamos na diretoria e no Conselho de Administração por unanimidade, já estamos implementando. E a partir do ano que vem, a Usiminas Mecânica será uma empresa que agregará EBITDA positivo na hora que nós consolidarmos os resultados. Fizemos também uma reestruturação grande na nossa atividade na unidade de laminação de Cubatão, onde nós estamos agora voltando numa nova configuração no mês de agosto e também torná-la cada vez mais competitiva. Fizemos e vamos continuar fazendo um trabalho muito grande de aumento da competitividade das nossas operações em Ipatinga, e as soluções dos Usiminas também atravessam um momento de reestruturação e de aumento de sua competitividade. Então, os Usiminas vivem nesse momento uma ebulição muito grande que foi impulsionada pela pandemia, que nos levou a profundas reflexões e a ações imediatas, ações de adaptação, de resiliência. Enfim, foi um período que vai ficar para nós na nossa memória, de muita luta, de muita dificuldade, de muito sofrimento acima de tudo. Nós, em março, quando a pandemia se instalou no Brasil, exatamente a partir de 26 de fevereiro, quando tivemos o primeiro caso, a quarta-feira de cinzas, nós, na Usiminas, tomamos medidas imediatas e profundas. Criamos um comitê de crise coronavírus. Nos primeiros meses aí trabalhou 7 dias por semana, e que fez um trabalho estupendo. E nós, na Usiminas, temos um braço social extremamente importante, que é a Fundação São Francisco Xavier, que é uma das referências em medicina e saúde no Brasil, que nos permitiu trilhar esse caminho de uma forma científica, de uma forma profissional, trabalhando junto os nossos profissionais com os profissionais da Fundação. Então fizemos um trabalho muito grande nessa que sempre foi, é e será a nossa maior prioridade, que é a preservação da vida, da saúde e da segurança das pessoas. Então, o trabalho que nós fizemos
nesse campo, foi um trabalho muito importante, e não só envolvendo os nossos empregados, envolvendo as nossas operações, envolvendo os parceiros, os terceiros que trabalham conosco, mas principalmente nas comunidades, onde nós investimos mais de 27 milhões de reais apoiando as comunidades, as operações dos nossos 4 hospitais, e é importante a gente comentar os nossos 4 hospitais localizados no Vale do Aço, 2 na região de Itabira, né, que tem uma influência grande nos municípios vizinhos, e onde opera com intensidade a nossa parceira Vale, né, mas também na região de Cubatão, na Baixada Santista. Né, nossos hospitais atenderam mais de 90% pessoas da comunidade, pessoas do SUS, pessoas que estavam precisando de apoio. Então foi um trabalho extremamente importante. Em março, ainda nós definimos como segunda prioridade nossa naquele momento, em termos de gestão, definimos na diretoria a gestão de caixa como a nossa segunda prioridade. E começamos a trabalhar com intensidade na gestão de caixa, e é com muita alegria que nós podemos também trazer para vocês o resultado dessa gestão de caixa. Né? Nós, caixa da controladora, nós encerramos o segundo trimestre, tá? Com o terceiro maior caixa dos últimos 10 anos, caixa de fechamento trimestral, que é um resultado extremamente importante que traz para nós uma situação saudável em termos financeiros e em termos de caixa. Se a gente for olhar o nosso caixa consolidado, nos últimos 4 trimestres, desde o segundo trimestre de 2019, nós temos trimestre a trimestre apresentado ao mercado um caixa crescente. Hoje já fechamos aí no consolidado acima de 2,5 bilhões de reais. Então o trabalho de gestão de caixa, que representou o trabalho de toda a equipe de Minas, uma ênfase muito grande em termos de capital de giro, onde foi feito um trabalho significativo, que depois nós vamos ver aí na apresentação, né? E a boa notícia é que nós ainda teremos aí nos próximos dias o ingresso de mais 311 milhões de reais, que a Eletrobras já fez o depósito judicial, nós estamos só nos trâmites de transferência, então serão 312 milhões de reais a mais no caixa da controladora, e evidentemente na hora que consolida, o que hoje é 2,5 milhões, vai ser acrescido de 311 milhões de reais. Então, foi um trabalho extremamente grande. E o terceiro foco nosso, e que agora no terceiro e no quarto mês vamos trabalhar com mais intensidade ainda, é a geração de resultados. E nessa geração de resultados nós tivemos no segundo trimestre um desempenho excelente da nossa operação na mineração, a Musa. Nós geramos um EBITDA que foi o recorde trimestral de toda a história da companhia, uma companhia que tem 10 anos de história, foi o nosso melhor resultado trimestral. Tivemos também no segundo trimestre a obtenção da licença de instalação do dry stack, né, do empilhamento a seco de rejeitos na mineração. Já estamos trabalhando fortemente nesse investimento e vamos ter a entrada em operação no primeiro trimestre de 2021, e aí eliminamos a operação da nossa última barragem, né, que é uma barragem ajusante, que é a Samambaia, né? E aí nós passaremos a operar somente com empilhamento a seco. Então nós estamos também trabalhando fortemente na laminação, o resultado foi muito bom. Então nós estamos trabalhando intensamente nessa reestruturação, nessa preparação da Usiminas para novos tempos. Estamos aumentando o nosso guidance de investimentos em 33%, estamos passando de 600 para 800 milhões, que é também um ponto muito importante. Enfim, nós hoje estamos trazendo a vocês, né, junto com os resultados do segundo trimestre, que nós vamos apresentar, né, uma perspectiva e um trabalho que foi realizado no sentido de preparar a Usiminas para novos desafios, para um novo cenário que nós vamos viver no Brasil, esperamos nós que no mundo inteiro, né, e que a gente possa continuar juntos aí construindo o presente e o futuro das nossas empresas. Muito obrigado a cada um de vocês pela atenção. Eu passo a palavra ao nosso vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores, Alberto Ono. Bom, bom dia a todos. Né? De novo, agradecer a presença aí nesse call de resultados. Né? Então, já passando para o segundo slide da apresentação, né?
os principais números aí, né, do resultado da empresa. Primeiro, né, vendas de aço da unidade de siderurgia. Aqui, efetivamente, né, o grande impacto aí de todo o efeito do coronavírus na economia brasileira, né? Então, tivemos aí uma redução significativa, 42% em termos de volumes de venda, né? Aí, como, né, já a gente salientou também no nosso próprio último call de resultados, né, a economia brasileira, né, basicamente, né, todos os clientes industriais praticamente pararam aí, pelo menos pelo mês de abril, né, isso impactou bastante as vendas. Em relação ao minério de ferro, né, tivemos aí uma pequena redução no trimestre, tá, de vendas. Isso aqui é resultado, né, de uma parada, né, programada de manutenção, né, e troca de equipamentos em uma das plantas de beneficiamento, né, mas isso não deve se repetir durante os próximos trimestres, então a gente deve recuperar o volume aqui perdido aí ainda no decorrer do ano. Okay? Em termos de EBITDA e margem EBITDA, né, então, aqui refletindo esse impacto, né, principalmente na unidade de siderurgia, mas também nos outros negócios, né, então tivemos uma redução expressiva do EBITDA, de 66%, né, atingindo 192 milhões, 8% de margem, e aqui também é importante salientar, né, e a gente vai mostrar aí nos slides seguintes, que tivemos efeitos aí não recorrentes, né, que afetaram bastante o segundo trimestre. Em relação ao lucro líquido, né, tivemos de novo um prejuízo, né, dessa vez um pouco menor, de 395 milhões. Aqui a variação cambial, né, sobre o efeito da dívida foi menor que no trimestre anterior, né, lembrando, no trimestre anterior nós tivemos aí uma variação cambial de 29%, aqui no segundo trimestre de 5%. Né? Mas o efeito também né, do resultado operacional aqui também impactou aqui no prejuízo. Passando para o próximo slide, temos aqui então a sequência, né, de EBIT dos últimos 5 trimestres, mas o importante aqui a gente gostaria de salientar nesse slide é a abertura aqui dos efeitos não recorrentes, né, que se não tivessem ocorrido, né, ou se desconsiderarmos esses efeitos, aí, o nosso EBITDA teria sido de 281 milhões. Tá? Desses efeitos não recorrentes, né, então temos aqui provisões, né, em função, né, do impacto Covid na produção, né, e na perspectiva de produção, na verdade, porque isso são provisões relativas a impactos previstos ainda que vão ainda ser observados, né, nos próximos trimestres, né, mais especificamente o terceiro trimestre, tá? E depois também aqui um impacto de uma provisão de devedores duvidosos. Aqui no caso ela está considerada como não recorrente porque a venda em si foi uma venda de energia durante o ano de 2019, onde o cliente que comprou essa energia teve problemas na hora do pagamento, nós vínhamos negociando, mas infelizmente agora, durante o trimestre, ele decretou falência, então tivemos que reconhecer essa perda. Tá? Então, é uma provisão de perda decorrente, na verdade, de vendas de energia do ano de 2019. Tá? E, por último, né, uma provisão também do custo de reestruturação da usina Minas Mecânica, também a acontecer ainda nos próximos trimestres. Então, por isso que consideramos como não recorrente, por ser uma provisão sendo feita agora, mas de efeitos que serão observados ainda nos próximos trimestres. Sem esses efeitos, né, que totalizaram 89 milhões, então o nosso EBITDA seria, né, 281 milhões. Em relação à siderurgia, que a gente mostra no próximo slide, aqui, então, o impacto né, dos efeitos não recorrentes soma 70 milhões, né, mas né, o operacional aí impactado pela expressiva queda de volume, né, ainda seria negativo em 32, então a conta aqui demonstrada é de 102, mas aqui o impacto não recorrente ainda é mais que o dobro, né, do que seria o EBITDA negativo operacional. Okay?
Passando para o próximo slide, mineração de Minas, já conforme comentado pelo Sérgio, né, tivemos aqui, apesar de um volume ligeiramente menor no trimestre, né, um recorde em termos de resultado, 380 milhões de reais, né, é o maior número trimestral da história da mineração de Minas, tá? 51% de margem. Então, isso aqui é um evento a favor, né, acontecendo aí dentro do mercado de minas de ferro, que foi bem aproveitado pela nossa mineração. Em relação às soluções usiminas, no próximo slide, aqui o efeito é similar à siderurgia, né? O impacto, né, em redução de vendas, né, teve aqui uma redução expressiva no EBITDA, então EBITDA negativo nesse trimestre de 11 milhões, né, aqui a redução de vendas foi muito similar à da siderurgia, em torno de 41% em termos de volume. Passando para o próximo slide, então, por último, Usiminas Mecânica, né, aqui, então, além da provisão, né, da questão de reestruturação, que aqui consta como os 19 milhões, né, não recorrentes, aqui também tivemos, né, especificamente no caso da Usiminas Mecânica, impactos Covid no trimestre, né, que foram reconhecidos no trimestre, em função de muitas suspensões ou paralisações, né, de obras que estavam acontecendo em clientes durante, principalmente, o período de abril e maio, né, em função né, de diretrizes desses clientes por causa da questão de Covid-19. Então, aqui também, isso gerou, né, alguns sobrecustos, né, que aqui foram reconhecidos durante o trimestre. Okay? Bom, aqui termina a apresentação e aí a gente fica aberto aqui às perguntas. Obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2. Cabe lembrar que essa teleconferência é exclusiva para investidores e analistas de mercado e para uma melhor fluidez, solicitamos que limitem-se a 2 perguntas por participante. Solicitamos que eventuais perguntas por parte dos jornalistas sejam encaminhadas a relações com mídia da Usiminas, pelo telefone 031 3499 8918 ou no seguinte e-mail imprensa@usiminas.com. Nossa primeira pergunta vem de Gabriel Galvão, Credit Suisse. Bom dia, pessoal. Primeiramente, obrigado por receberem minha pergunta. A minha primeira pergunta seria em relação a como vocês estão vendo essa retomada na demanda de aços planos agora nesses últimos meses, né? Vocês conseguem dar uma cor em como estão os volumes na comparação mensal e na comparação com o ano passado? E seria bom se vocês também conseguissem dar uma cor de como está a retomada das montadoras, né? Assim, quando é que vocês esperam que esses volumes normalizariam? E aí a minha segunda pergunta seria em relação aos aumentos de preço no mercado doméstico, né? Porque assim, vocês anunciaram um aumento agora em julho, junto com a CSN e outras siderúrgicas, né? Eu queria saber se esse aumento passou por completo, né? E também parece estar havendo um movimento para aumentar preços agora de novo em setembro, né? Vocês pretendem acompanhar esse movimento? E qual seria a magnitude, né, desse aumento? E aí, por último, seria interessante ouvir de vocês como é que vocês estão vendo o prêmio de paridade hoje, né? E como é que esse prêmio ficaria depois desses aumentos, né, incluindo de setembro. Obrigado. Bom dia, Gabriel, Miguel falando. Bom, pergunta completa, não? Todo o tema demanda e preço. Vamos lá. Então, eu acho importante para nós entender como está indo a retomada em função da retomada da demanda. É importante entender o que aconteceu ao longo do segundo trimestre. No passado dia 27, o Instituto Aço Brasil divulgou os resultados do setor do primeiro semestre, junto com a previsão da demanda ou consumo aparente de aço para o 2020. Nessa divulgação do Aço Brasil, eles apresentaram que o setor mostrou uma queda, vamos falar de planos, no segundo trimestre de 27% em relação ao segundo trimestre de 2019. Isso resultou em uma queda do consumo aparente para o semestre todo de 13,5%. Quando já vamos para o ano todo,
o Aço Brasil prevê uma queda do consumo aparente total de aço perto del 14,4%. Si bien Aço Brasil no faz abertura entre a previsão de longos e planos, se a gente toma como referencia o resultado del primer semestre, podríamos esperar una queda del consumo aparente de aço plano superior ao 14,4%. Y en el caso de Usiminas acompaña a esos indicadores y comparte un poco siendo parte activa do Aço Brasil. En relación a Usiminas, en el segundo trimestre, como ustedes conocen, Usiminas tiene una participación muy fuerte en el sector automotivo y en el sector industrial en general. El sector automotivo en abril básicamente sumió. La queda de producción fue superior al 98%. Esa retomada ha sido muy gradual en función de la demanda. Así fue que pasó de una queda de 98% en la producción de abril. Mayo presentó una queda perto del 85% y en junio muestra una pequeña recuperación en la producción de autos, atingiendo un patamar de 100.000 unidades, o que representa una queda versus el año anterior perto del 60%. No acumulado de trimestre, esa queda en la producción de carros es de 81%. Es un impacto muy fuerte en las ventas de Usiminas. Entonces, cuando la gente pega esa queda muy fuerte del sector automotivo, también consumada a una queda muy fuerte del sector de línea blanca y bien consumíveis, lo cual puede representar para Usiminas un 40% de sus ventas. No vivimos un trimestre muy particular. No inicio del trimestre una queda perto del 60% de nuestras ventas, más esas ventas fueron evolucionando a lo largo del trimestre con una queda que estamos presentando para el segundo trimestre todo de 44%. Eso muestra un poco cómo evolucionaron las ventas de Usiminas acompañando a queda de los principales sectores donde la gente actúa. En relación a la retomada de las montadoras, Anfavea ainda mantiene previsiones de queda de producción cerca del 45%, basado en quedas de ventas de 40% y una queda de exportación del 50% en el sector automotivo. A gente está olhando con boa expectativa os números que acontecieron ahora en la primera quincena de julio, donde algunas consultoras ya muestran un nivel de emplacamiento bien superior a un mes anterior, con una previsión de atingir a 160.000 unidades de emplacamientos en el mes de julio. Eso debería llevar a un aumento, obviamente, de la producción, porque los niveles de estoque del sector automotivo están muy bajos. Entonces, es una variable que la gente ahora tiene que acompañar muy de perto, porque en la retomada del consumo, un factor de estoques que está siendo muy bajo a lo largo de toda la cadena, principalmente la cadena industrial, va a tener un impacto positivo en la retomada. Y la gente está preparado para acompañar esa retomada en el consumo, acompañado con nuestro nivel de stock y con nuestro nivel de producción actuales y futuros. En relación al tema precio, eu acho importante también, nós estamos presentando no precio medio del segundo trimestre una queda de 1% versus el primer trimestre de 2020. Cuando nós tivemos no call pasado, el día 22 de mayo, a gente falou que estábamos en un escenario de una paridad negativa en torno ao 10%. Nesse momento, o que aconteceu a partir desse momento até hoje? A gente, como você bem falou, a gente fez um aumento de preços agora em julho, em torno ao 10% para o sector da distribuição, e também houve um recuo no valor do dólar. Então, se nós estávamos com uma paridade negativa de 10% em maio, a gente ajustou 10% o nosso preço local. Houve uma revaluação do real brasileiro de 5%. Si todo o resto tivesse permanecido igual, hoje estaríamos com uma paridade positiva de 5%. Mas o que aconteceu de maio até hoje com os preços internacionais tiveram um ajuste perto do 15%. Isso leva a uma situação atual de uma paridade negativa em torno ao 10%. Lógicamente, como já falamos en diversas oportunidades, a gente no puede estar con paridad negativa, no es saludable para el sector, no es saludable para nuestra rentabilidad. Entonces a gente va a tomar acciones para voltar a una paridad saludable no corto plazo. Ok, obrigado. E o aumento que vocês estão planejando aí, então, para setembro, né? Vocês acompanhariam isso? Olha, Gabriel, a gente não fala de eventos futuros, mas eu acho que vocês poderiam ter uma conclusão em função do que foi falado agora,
que hoje estamos vivendo uma paridade negativa perto do 10%, e a gente precisa reagir rapidamente para voltar a uma paridade saudável. Ok, bastante claro. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Thiago Ogea, Goldman Sachs. Oi, bom dia a todos. Obrigado pelas perguntas. A minha primeira pergunta é em relação à retomada, né, dos alto-fornos, principalmente em Cubatão. Se vocês puderem comentar um pouquinho como vocês estão vendo a dinâmica de preço de placa, o que vocês imaginam que seria um nível saudável de custo de produção de placa para vocês agora em Cubatão com a retomada. E vendo, né, a melhora substancial aí na posição de caixa da companhia, vocês veem, claro que tem agora um aumento de CAPEX, mas vocês veem alguma possibilidade de uma política diferente de dividendos, alguma diferença na estratégia de alocação de capital? Obrigado. Tiago, Alberto, aqui eu vou responder primeiro a questão aqui de alocação de capital, tá? Ainda não temos previsão de alterar, né? A gente ainda está muito focado, né, na preservação da liquidez da empresa, tá? Essa questão do CAPEX, como a gente vem comentando aqui, né, está mais focada aí na questão de melhoria de eficiência, né, e também na questão do sustain, da mineração, né, principalmente, tá? Então isso é o ponto, porque por motivos óbvios, né, a gente está vendo o resultado, tá? E acho que, por enquanto, não temos ainda nenhuma previsão de alteração nessa questão, né, da preservação da liquidez, tá? Em relação a essa questão de balanço de placas aí, e questão dos altos fornos, né? Bom, primeiro, acho que no nosso caso, né, o retorno de alto forno porque faz todo sentido você ter aumento da produção própria em função, né, de, como o Miguel vem comentando, né, e a gente está vendo que tem um cenário positivo aí para a retomada aí, das atividades aí dos clientes aqui que a gente está observando. Então, isso vem em linha, tanto essa retomada do alto forno de Ipatinga, como da laminação de Cubatão. Em relação a placas de Cubatão, é preço de mercado, né? Então, a gente faz a avaliação sempre como é que está oferta e demanda do mercado, os preços são regulados internacionalmente, então não tem nenhuma diferença em relação a isso, né? E se esses preços fazem sentido para fazer negócio, né, que a gente está observando aqui em face ao mercado interno, né? Basicamente, né, grande parte do volume que a gente está observando aqui para a retomada, né, de Cubatão vai ser apoiado nessa recuperação do mercado interno, né? Isso que dá para falar, tá? Mas faz sentido, lógico, produzir. Normalmente, o custo da placa própria é menor que o comprado aí, porque o vendedor da placa sempre vai ter vai ter que colocar sua própria margem, tá? Mas a compra de placas faz sentido em função, né, das margens que a gente está projetando aqui das vendas no mercado interno. Obrigado, Alberto. Nossa próxima pergunta vem de Daniel Sasson, Itaú BBA. Olá, bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. As minhas duas perguntas, na verdade, são follow-ups de perguntas anteriores. Em relação à parte de custo de produção, né, cash cost por tonelada, se vocês puderem ajudar a gente a pensar na evolução disso no terceiro trimestre, ou para frente, se não quiserem ser tão específicos, para a gente balancear aí essa volta do alto forno 1, que talvez durante o ramp-up não seja tão eficiente, né, tenha custos um pouco maiores, mas mais redução de custo fixo por outro lado, com volumes melhorando sequencialmente. Acho que isso ajudaria a gente na modelagem da parte de custos. Em relação a preço, vocês comentaram um pouquinho aí sobre o cenário e perspectivas para aumentos no terceiro trimestre, mas se vocês puderem comentar um pouquinho sobre o que vocês conseguiram fazer para os preços do segundo trimestre no mercado doméstico
serem estáveis, né, em relação ao primeiro trimestre, mesmo com uma piora tão significativa no mix de vendas, né, dada a menor vendas o menor volume de vendas para o segmento automotivo. Daniel, em relação a essa questão do custo de produção, tá? Eu diria que é o seguinte, né? Durante o segundo TRI, né, nós tivemos aí um custo razoavelmente grande, né, que foi alocado, né, ao custo de produção e também do custo de produto vendido, né, relativo à ociosidade, né, elevada dos equipamentos. Aí, né? Lembrando que tivemos aí paradas durante o mês, Oxford parando em abril, né, e também a Cubatão aí parando abril/março, né. Isso aí deve reduzir agora bastante, agora no terceiro trimestre, né, em função da retomada aí que foi comentada. E no caso do alto forno, no caso do alto forno, né, acho que o alto forno 1 de Ipatinga, né, o ramp-up aí esperado não deve prejudicar tanto, né, a questão de produção, né, a tempo de você ter aí, acho que ainda durante o próprio mês de agosto, aí um nível de produção razoável com custo eficiente, tá? Então, ele vai ajudar a diminuir a ociosidade das linhas aí downstream, né? Tanto na parte de aciaria quanto na parte das laminações. Então, o custo fixo que você atribuiu a ociosidade durante os meses aí, de parte do segundo, né? E agora também uma parte no terceiro trimestre, ele vai reduzir bastante, tá? Isso deve fazer com que o custo cash por tonelada, né, vai ter uma melhoria. O quanto vai ser, a gente não consegue, não vai poder precisar ainda, em função, vai depender um pouco aí como é que regime que volta, tá? Em relação aos preços, eu passo para o Miguel aí. Bom dia, Daniel. Em relação ao preço, você está certo. Quando nós olhamos o preço médio do segundo trimestre, com uma queda só de 1%, com a situação do pior mix devido à queda importante do sector automotivo. E se a gente tem uma olhada um pouco mais a detalhe nos resultados, nós podemos falar para você o seguinte. Quando nós pegamos cada família de produtos, ou seja, BQ, BF, HDG, EG, chapa grossa, cada dessas famílias de produtos apresentaram um preço médio no segundo trimestre superior ao preço médio do primeiro trimestre dessa mesma família de produto. Se nós pegamos o mix de produto do primeiro trimestre e colocamos o preço médio de cada produto no segundo trimestre, ou seja, nós tiramos o efeito mix produto, ainda mantendo o impacto do mix sector, a gente tivesse conseguido um preço médio no segundo trimestre superior, pouco superior al 2% em relação ao primeiro trimestre do 2020. Como foi possível isso? Sem dúvida nenhuma, nós tivemos negócios, projetos, nos quais foram negociados no mesmo segundo trimestre, onde já apresentamos um melhor preço de venda. Por quê? Porque a situação, como foi falado no call anterior, permitia a gente aumentar esos precios nas negociações pontuais que aconteceram ao longo do segundo trimestre. A gente também tem que lembrar que quando não falamos de ajuste de preço neste call, falamos de ajuste para o setor de distribuição e aqueles projetos que são spot. Mas a gente também tem alguns contratos que são ajustados de forma trimestral, semestral ou anual, que também tem impacto no resultado do preço médio do trimestre. Nesse trimestre em particular, a gente poderia falar que alguns desses contratos que tiveram ajuste ou que têm ajuste trimestral tiveram um ajuste positivo ao longo do trimestre. Nossa próxima pergunta em inglês vem de Carlos de Alba, Morgan Stanley. Good morning, everyone. So my question is on your product mix. So considering that the auto sector, to which you have a lot of exposure, is struggling a little bit more in coming back, and it may remain subdued, while construction is doing better,
Is it possible? Do you have any flexibility to maybe switch some of your coated products, galvanized products, into the construction sector? Would you do that, and would that require any? Is it possible, and would that require any capex or investments in order to do that? And then just wanted to understand a little bit more about the restructuring of Usiminas Mecánica. I was under the impression that it was going to basically cease to provide third-party services or services to third parties, and it would really focus only to service other internal units of Usiminas. But you just mentioned that the EBITDA should be positive after the restructuring. So I may be a little bit confused. Could you explain a little bit more what exactly are you planning on doing in Usiminas Mecánica? What will be the focus of the unit after the restructuring? And if you can comment, what are some of the initiatives that would allow the company to post positive EBITDA in the future? Thank you very much. Carlos, obrigado pelas perguntas. Eu vou começar aqui pela... Então, Carlos, obrigado pelas perguntas. Eu vou começar aqui pela sua pergunta sobre a reestruturação da Usiminas Mecânica e a pergunta sobre a questão de mudança, né, de mix de setor. Aí eu vou passar para o Miguel depois, tá? Em relação a Usiminas Mecânica, né, como acho que o Sérgio comentou também durante a fala inicial, né, a questão, né, dos serviços que a Usiminas Mecânica presta, né, para as empresas do grupo, né, ela é um serviço competitivo em termos de custo e resultado, tá? E esse serviço, esse segmento de negócio, vamos chamar assim, é o único que a gente observa, né, que ele gera resultado para a Usiminas Mecânica. Então, a questão é, a gente vai preservar esse segmento de negócio na Usiminas Mecânica. Ele já dá resultado positivo, tá? Então, o foco está sendo de a gente preservar esse negócio, tá? Os outros negócios, né, montagem, né, principalmente para terceiros, hoje eles não são rentáveis, né? Então, esse que a gente está, então, descontinuando, né? Estamos reestruturando essa parte. Mas a parte que está permanecendo, né, que vai ser de prestação de serviços, né, para as empresas do grupo, ela hoje já é rentável para a Usiminas Mecânica, porque ela tem uma competitividade, né, que ela mostra em frente aos outros competidores, né, porque no relacionamento entre Usiminas, entre as empresas do grupo e a Usiminas Mecânica é sempre em condições de mercado, né? A gente não quer tratado em qualquer preferência nesse sentido, tá? Mas ela tem uma competitividade e consegue mostrar resultado nesse segmento. Então, a reestruturação está sendo feita para otimizar toda a estrutura de overhead para atender somente esse segmento de negócio, tá? E continuar acontecendo resultado positivo, tá? A gente acredita em apresentar até um EBITDA positivo, mas com certeza não vai ser, né, o EBITDA que a gente olhou lá muito no passado na Usiminas Mecânica de volumes mais significativos, porque o negócio é um segmento, mas é um segmento menor, né, dentro da companhia como um todo, se você comparar historicamente, ok? Então, é nessa base. Vai ser um negócio menor, resultado menor, mais positivo. Tá? Essa é a ideia, ok? Bom, aí eu passo para o Miguel agora. Obrigado, Carlos. Eu acho que a sua pergunta é um pouco justamente o que a gente fez ao longo do segundo trimestre. Com a situação do setor automotivo e a situação crítica de alguns setores industriais, nos quais a gente participa de forma importante, a gente desenvolveu produtos e ampliou nosso portafólio de produtos para ter uma maior participação nos sectores mais resilientes nessa crise do Covid. Con ese objetivo, a gente tive sucesso em desenvolvimento de produtos revestidos para o setor da construção,
sem necessidade de CAPEX, como você falou, só com ajustes de processo e com a fortaleza do nosso Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, o qual é a base nossa e pela qual a Usiminas tem grande reconhecimento de qualidade ao longo dos anos, principalmente focada no sector automotivo. Mas essa fortaleza hoje nos permitiu agir rapidamente para incrementar e adicionar novos produtos a nosso portafolio que nos permitem participar não só no sector de construção, sino também em alguns outros sectores ou alguma outra gama de produtos nos quais a gente ainda não estava participando. Dos exemplos concretos desse ponto é, a gente hoje tem capacidade de produzir galvanizado fino para o sector da construção, de perfilaria liviana, e galvanizado também de uma espessura maior, principalmente para o setor de armazenagem e silos, no sector agroindustrial, que também está em uma situação bem favorável em relação ao resto dos sectores. Então, a resposta é sim, a gente tem a capacidade, tem feito, e hoje a Usiminas está bem melhor preparada para atingir qualquer sector que apresente uma melhora significativa na demanda de aço no Brasil. All right, thank you very much. Good luck. Com licença. Não havendo mais perguntas, encerramos essa teleconferência. Em caso de dúvidas, a equipe de RI está à disposição para atendê-los. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.